Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. E que bênção e que privilégio estar com vocês mais um dia na presença do Senhor, trazendo aí mais uma devocional para que a gente possa meditar na palavra de Deus, orar ao Senhor, entregar a nossa vida, entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Queridos, então, antes de mais nada, eu gostaria que você fechasse seus olhos, você que pode. Nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por mais esse privilégio que nós estamos tendo de poder ouvir a palavra dEle e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos concedeu mais uma vez, mais um dia, o privilégio de poder meditar na Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia e também orar ao Senhor pela manhã, buscar a Tua face nesse comecinho de dia para podermos mais uma vez ser parecidos com o Senhor. Nos abençoe e que através dessa palavra que nós iremos ouvir nessa manhã, o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós agradecemos porque o Teu Espírito Santo já nos acorda e nos acompanha durante o dia e que Ele permaneça conosco. É o que nós pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, o capítulo 4, o versículo 6. Nós vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo vai falar conosco mais uma vez. E ele escreve o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Queridos, é importante nós, como eu ando dizendo já, né? É importante a gente, antes de ver o versículo lido, entender todo o contexto, para poder compreender melhor o porquê que o autor está dizendo certas coisas. Então, nós vamos aí pensar um pouquinho juntos sobre essa carta. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Filipos durante a sua segunda viagem missionária. E isso vai estar relatado no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 9 a 40. Tá? Então, ali vai estar escrito sobre essa fundação da igreja através do apóstolo Paulo lá na cidade de Filipos. Tá? A carta foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma. Tá? Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta no momento de aprisionamento, onde Paulo não consegue mais viajar, onde Paulo só consegue orientar as igrejas através de cartas. E a carta também, ela contém 4 capítulos que têm os seguintes ensinamentos. Então, no capítulo 1, Paulo expressa a sua gratidão aos irmãos em Filipos e fala sobre a sua situação como prisioneiro. Então o apóstolo Paulo vai abrir o coração para esses irmãos que ele tanto ama, tanto que essa carta tem o cunho de alegria. O apóstolo Paulo sofrendo, o apóstolo Paulo preso, e ele ainda escreve essa carta com o objetivo de alegria, com o coração grato e alegre perante o Senhor, para mostrar isso para esses irmãos. No capítulo 2, Paulo exorta os irmãos a viver com humildade e a ter a mesma mente de Cristo. Nós falamos ontem na nossa devocional sobre ter a mente de Cristo, a importância de ter a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo também vai falar sobre a mesma coisa no capítulo 2 de Filipenses. Então, fica a dica. Você que quer se parecer, ser semelhantes a Cristo, é importante buscar ter a mente de Cristo. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo alerta os irmãos sobre os falsos mestres e enfatiza a importância da justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça que vem pela fé em Cristo. É importante nós entendermos o contexto de justiça, porque
o apóstolo Paulo estava preso injustamente. Só que essa justiça que ele estava esperando estava acontecendo na vida dele. A justiça pela fé em Cristo. Mesmo que a justiça que ele estava sofrendo por causa dos homens não estava impedindo ele de ainda executar a obra de Cristo, o objetivo de Cristo, que era o quê? Levar o evangelho às pessoas, as boas novas aos cativos, aos que estavam presos no pecado ainda. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, o perigo dos falsos mestres. Ele também enfatiza essa importância da justiça pela fé em Cristo Jesus. E no capítulo 4, Paulo conclui com uma nota de gratidão e bênção. Uma das principais mensagens do livro para nós é que os cristãos eles podem ter alegria e paz em Cristo, independentemente da circunstância. O apóstolo Paulo ele usa essa carta para falar para nós, para ensinar também para os irmãos em Filipos, que não importa a circunstância que você está passando, e ele vai ser muito claro, ele vai falar, não importa se você está passando por pobreza, ou se você está na riqueza, se você tem, se você não tem, não importa. Nós devemos ter alegria e paz em Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está passando por qualquer problema que seja, um luto, uma doença, um problema que talvez para você seja impossível, um problema com o filho, com o marido, com a esposa, não sei, com o pai, com a mãe, um problema tão complicado que para você não tem saída, ou do outro lado, de um lado totalmente extremo, talvez você esteja muito bem de saúde, esteja alegre, esteja realizado, esteja aí com uma graninha bacana no bolso, sobrando aí, lembra-te de nós quando estiver no paraíso. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, você pode passar por todas essas coisas, porque é Cristo quem te fortalece. Mesmo nas coisas ruins, quanto nas coisas boas, nós podemos passar por tudo isso, porque é Cristo quem nos fortalece. Creia, meu irmão, você que está passando por um momento difícil na sua vida, é Cristo quem te fortalece. E nós não devemos nos esquecer que Cristo nos fortalece também quando estamos passando por momentos bons. Então, creia nisso, tenha essa alegria no seu coração, essa paz no seu coração. E Paulo também traz uma exortação aos irmãos a viverem com humildade e a ter a mesma mente de Cristo, que é a chave para a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Olha, mais uma vez, nós estamos vendo que a chave principal para ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz, é ter a mente de Cristo. Porque a mente humana, a mente terrena, ela só vai se importar mesmo se nós estivermos bem. E mesmo quando nós estamos bem, nós pendemos para um outro lado, que é a ingratidão. Nós deixamos de agradecer a Deus. Nós esquecemos. Porque nós lembramos quando estamos passando por algum problema. Porém, quando nós estamos muito bem, quando nós estamos felizes e alegres, as coisas estão indo muito bem, nós esquecemos de agradecer a Deus. Mas Paulo está falando, tenha a mente de Cristo e viva a verdadeira alegria e a verdadeira paz. No capítulo 4, Paulo vai tratar com duas irmãs em específico, que estavam brigadas. As duas estavam brigadas. O nome delas é Evódia e Sintique. Essas duas irmãs, elas estavam ali com uma divergência de pensamento. Uma pensava de um jeito e a outra pensava de um jeito, e as duas estavam brigadas. Infelizmente, quando a gente sabe que tem pessoas brigadas na igreja, querendo ou não, há uma divisão. Porque aí uma pessoa tem o seu grupinho e a outra tem outro grupinho também. E esses grupinhos também ficam brigados. Então Paulo está exortando essas duas irmãs por causa desse pensamento diferente que as duas tinham, e ele pede auxílio para os líderes, os homens que eram líderes da igreja, presbíteros, diáconos, para que auxiliasse essas duas irmãs na tarefa da reconciliação.
E o apóstolo Paulo vai virar para elas e vai falar o seguinte: pensem concordemente no Senhor. Ele vai falar isso no versículo 2, e é específico para essas duas irmãs. Então, nós precisamos entender que a alegria do Senhor em viver na casa de Deus, em viver ali segundo a semelhança de Cristo, também é viver pensando concordemente no Senhor. Mesmo que eu tenha um pensamento diferente de você e você tenha um pensamento diferente do meu, nós precisamos viver concordemente. No mesmo pensamento, na mesma visão do Senhor. Não é a minha visão ou a sua visão, mas é a visão do Senhor para as nossas vidas. E queridos, ele também vai tratar de um problema que estava muito forte naquela igreja e que também está presente, atuando poderosamente nas nossas igrejas. E isso não é uma coisa boa, é um problema gravíssimo. Ele vai falar sobre a ansiedade. E a ansiedade já foi confirmada como a doença do século. Olha só, do nosso século. De acordo com esse texto, nós veremos uma das inúmeras características dos que são semelhantes a Cristo. Então, queridos, os que são semelhantes a Cristo não andam ansiosos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, nós precisamos entender que o que o apóstolo Paulo está realmente falando. Quando ele fala não andeis, é a mesma coisa de falar assim, aquele que pratica o pecado está condenado. Mas nós não andamos na prática do pecado. Então, é uma coisa que a gente vê no português que é o gerúndio. O gerúndio é a forma contínua das coisas. É aquilo que nós vivemos fazendo. Nós fazemos com prática, como prática. Nós praticamos ansiedade. Então, eu acordo ansioso, eu vivo o dia ansioso, eu vou dormir ansioso, eu durmo sofrendo pela ansiedade, no outro dia eu acordo de novo ansioso, e essa ansiedade está ali, trabalhando fielmente na cabeça e não cessa. Então o apóstolo Paulo falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não tem motivo para você andar ansioso. Então, nós precisamos entender que a ansiedade, ela gera vários problemas na saúde, na nossa saúde. E ela pode levar complicações sérias, como por exemplo, um infarto. Nós vemos aí quantas pessoas têm sofrido e têm aí se tornado cada dia mais, me entenda, mas escravizado por conta de um remédio, viver ali por conta de um remédio. Então nós entendemos que essa ansiedade que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, que é tão presente em nossas vidas, ela anda gerando não só problemas psíquicos, mas problemas também na nossa carne, na nossa saúde física. Talvez aí uma enxaqueca, e até mesmo no lado mais grave, um infarto. Então nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, a ansiedade faz com que a gente veja os problemas da vida maiores que o Deus que nós servimos. Nós colocamos os problemas num patamar elevadíssimo, que às vezes a gente coloca eles acima ou maiores que o nosso Deus. Problemas talvez que para nós que estamos vivendo nesse tormento que é a ansiedade, nós vimos eles de baixo para cima e falamos, lascou, não tem saída. E a gente então sofre com isso, e nós esquecemos que o nosso Deus, ele é maior do que todas essas coisas, todos os nossos problemas. O nosso Deus, ele é santo, ele é poderoso. E em terceiro lugar, a ansiedade faz com que a gente se cale e não ore mais a Deus.
A ansiedade, ela internaliza a gente dos nossos problemas e a gente não consegue verbalizar isso para aquele que pode resolver os nossos problemas. Irmãos, o apóstolo Paulo está dando aí uma característica importantíssima para aqueles que são semelhantes a Cristo. Nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Não tem problema que possa nos fazer ficar andando ansiosos. Não existe problema, porque esses problemas devem estar diante de Deus em oração. Isso nos leva ao segundo ponto na nossa devocional de hoje, que vai nos dizer que os que são semelhantes a Cristo, eles dependem de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós precisamos depender de Deus. É muito bom quando você tem um emprego que te garante mensalmente uma segurança financeira. É muito bom quando você, que talvez não tenha um emprego, mas você tem uma renda fixa. E agora eu estou falando sobre dinheiro, que eu acho que é um dos principais motivos que levam hoje a humanidade a ser ansiosas, né? Às vezes é a falta do dinheiro ou quando as finanças aí elas estão mais apertadas, isso leva a ansiedade a ficar muito mais aflorada, porque nós nos preocupamos com a conta que tem que pagar, o alimento que tem que colocar dentro de casa, o aluguel, a água, a luz, a internet, e tantas contas e outras coisas que nós temos aí para poder financiar através do dinheiro. Então nós vemos isso e às vezes nós internalizamos isso. Mas Paulo está falando que nós devemos fazer com que esses problemas, essas ansiedades no nosso coração, devem ser conhecidas perante Deus. Você pode estar perguntando assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu coração. Sim, Ele conhece o seu coração. Mas é necessário nós externalizarmos, colocarmos para fora esses problemas. E o apóstolo Paulo vai dizer, nisso que ele acabou de dizer, que o ansioso se preocupa com tudo e mais um pouco. Quem é ansioso sabe do que eu estou falando. A cabeça vive somente nos problemas. E às vezes um problema tão pequeno que talvez possa ser, se torna uma grande muralha. A grande muralha da China. Intransponível. Então, os ansiosos se preocupam com isso. O ansioso também, ele acha que deve fazer tudo e que tudo vai se resolver pelo seu esforço. É eu que tenho que fazer, é eu que tenho que acontecer. Aí, por conta todas essas cobranças que eu tenho, eu preciso, a pessoa fica travada. Aí não vai, não vem, não sai do lugar. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando, nós precisamos que a nossa súplica seja conhecida perante Deus. É o que ele vai falar, que nós devemos colocar perante Deus os nossos problemas e aflições, crendo que Deus tem todo o domínio. E o domínio sobre tudo. Sobre tudo. Até o próprio Cristo, quando estava no jardim do Getsêmani, antes de ser crucificado, quando ele já estava sentindo ali o peso do nosso pecado sobre ele, quando ele já estava angustiado, cheio de agonia no seu coração, uma pressão por conta do pecado na sua carne, ele vira para Deus e fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim esse problema, toda essa aflição, passa de mim. Mas ele fala, contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. Irmãos, muitas vezes o ansioso, ele leva esse peso dentro de si, leva essa culpa dentro de si. Mas nós devemos ser semelhantes a Cristo, e o próprio Cristo fala: Senhor, se possível, passa de mim esse problema. Mas que seja feita a sua vontade, é depender de Deus. É colocar nas mãos de Deus os nossos problemas e entender que Ele pode fazer tudo e todas as coisas.
O nosso Deus tem o poder de fazer, de realizar em nós aquilo que nós não conseguimos. Isso, querido, nos leva aí a nossa terceira e última análise desse texto, porque os que são semelhantes a Cristo, eles oram e são gratos a Deus. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim, ó, que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então são 3 situações na vida do ansioso que muitas vezes nós não sabemos colocar para fora, mas para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos orar e ser gratos. Então, muitos dos ansiosos procuram especialistas para conversar, para desabafar sobre as situações ou sobre uma situação em específico, e isso não é errado. Nós precisamos mesmo buscar auxílio médico, auxílio de especialistas que podem ali nos orientar de uma forma geral e médica, clínica, para vivermos e melhorarmos nesses certos tipos de aspectos. Porém, o apóstolo Paulo nos ensina a falar com quem pode realmente nos ajudar e pode de todas as formas resolver o nosso problema. Um psicólogo ou um psiquiatra, ele vai até certo ponto. Ele não consegue entrar no nosso coração e ver realmente aonde está o problema. E ele também não consegue arrancar esse problema do nosso coração. Deus pode. Por isso o apóstolo Paulo está falando assim, ó, que sejam conhecidas perante Deus as suas súplicas, as suas petições pela oração e pela súplica. É porque nós, abrindo o nosso coração para Deus, nós abrimos a porta do nosso coração. A Bíblia vai falar, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, olha só como é que Deus fala, porque Cristo ele é gentil, ele bate a porta. E se a gente ouvir e abrir a porta do nosso coração, a Bíblia vai continuar, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo, sabe? É um momento de relacionamento à mesa. Porque nós só chamamos para a mesa da nossa casa quem é íntimo nosso. Ou quem a gente tem como muito amigo do nosso coração. É a família, são os amigos próximos. Em Cristo está falando, olha, eu estou batendo na porta do seu coração. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero sentar à sua mesa. Eu quero fazer parte da sua vida íntima. E cear com você. Falar com você coisas específicas. Eu quero tratar do seu coração, desses princípios que você muitas vezes foge dos princípios que eu tenho. E quando nós abrimos a porta do nosso coração através do Espírito Santo, nós estamos dando permissão para Cristo agir no nosso coração em todas as áreas. E isso nós conseguimos pela oração, pelas súplicas e pelas ações de graça. Sabe, falar com Deus através de orações e súplicas são coisas que deve fazer presente na vida de todo cristão, daqueles que são semelhantes a Cristo. Crente que não ora não é crente. Ele é apenas um fariseu que está ali e fala, usa palavras bonitas, repetidas, mas o coração mesmo não está entregue ao Senhor. Não está se parecendo com Cristo realmente. Irmãos, e oração e súplica, talvez em muitas cabeças pode ser que é a mesma coisa, mas não é. Uma oração é diferente de uma súplica, porque a súplica é um clamor, é algo que vem de dentro do nosso coração, assim, que nós colocamos para fora com intensidade, é um clamor, Senhor, tem misericórdia. Senhor, ouve a minha oração. Muitas vezes nós encontramos Davi fazendo isso. Ele vai clamar, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. Então ele está clamando, ele está suplicando a Deus. E quantas vezes falta isso em nós, na nossa vida, súplicas. Que nós achamos que orar
faz até mãozinha, né? Eloazinha que faz isso. Ela põe a mãozinha assim. Papai do céu, abençoa, obrigado, me protege durante a noite, em nome de Jesus, amém. Não, queridos, a oração vai muito além disso. A oração vai muito além disso. A oração tem que ser constante, orar e sem cessar. E não somente a oração, mas a súplica também. É necessário isso na vida do crente. Não orações repetitivas, mas com um coração sincero diante de Deus, sendo verdadeiro com Ele. E muitas vezes nós achamos que ser verdadeiro com Ele é falar do nosso sentimento. Não, ser verdadeiros e sinceros com Deus também é falar sobre o nosso pecado. É falar aquilo que está no nosso coração, na parte mais obscura. Queridos, nós precisamos disso. Precisamos ser claros com Deus. Precisamos expor para Ele a nossa necessidade. Pai, eu pequei. Eu ando pecando. Eu estou fazendo aquilo que não agrada o seu coração. Me perdoa. Eu ando fazendo isso, eu faço aquilo, eu falo isso, eu falo aquilo. Eu ando vendo isso, eu ando vendo aquilo. É assim. Queridos, nós precisamos entender que aqueles que são semelhantes a Cristo precisam orar. Precisam suplicar a Deus. E também precisam ser gratos. A gratidão pelos bons feitos do Senhor em nós. E muitas vezes nós achamos que o momento que nós estamos passando, por mais complicado que seja, a gente acha que não é um feito bom. Mas nós devemos olhar as coisas com a mente de Cristo. Talvez o problema que você esteja passando hoje você não entenda, mas no amanhã, quando esse problema passar, você vai entender que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que estava sustentando você, era a mão de Deus que estava do seu lado, era a mão de Deus que estava te protegendo. Nós devemos ser gratos em tudo. Dai graças em tudo. E o tudo, queridos, inclui tudo. Não só uma parte, mas tudo. As boas e as ruins. Queridos, para sermos semelhantes a Cristo, Paulo então vai deixar essas características para nós nesse texto que nós lemos. Não devemos andar ansiosos. Nós devemos depender de Cristo. E devemos também orar e ser gratos a Deus. Que nessa manhã, essa palavra, queridos, possa fazer parte do seu dia. Para que a gente possa começar a ter essas características daqueles que são semelhantes a Cristo. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse ontem. Ser semelhantes a Cristo não é uma coisa fácil. É um processo. E nós vamos começar a ver aqui algumas características sobre sermos semelhantes a Cristo. E hoje nós já vimos uma delas. Nós não devemos andar ansiosos. E também não devemos ser de acordo com tudo aquilo que a ansiedade traz no nosso coração. Mas nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos depender do Senhor. Entendendo e sabendo que Ele é o Todo-Poderoso. Queridos, vamos responder ao Senhor essa mensagem nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor está apresentando através da Tua palavra para nós características daqueles que são parecidos com o Senhor, daqueles que devem ser semelhantes ao Seu Filho amado. Pai, que o Senhor nos ajude a não sermos ansiosos, a não andarmos ansiosos, mas andarmos na Sua dependência, andarmos, ó Pai, nessa estrada de oração e súplica perante o Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, nós achamos que as coisas devem ser resolvidas conforme a nossa força, o nosso empenho, o nosso trabalho. E nós esquecemos que nós dependemos de tudo do Senhor. Nos perdoa também, Senhor, porque muitas vezes nós internalizamos esses nossos problemas e nos tornamos ansiosos porque nós não sabemos orar. Nós não vemos a necessidade da oração.
da súplica e das ações de graças ao Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes nós somos ingratos com aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas nós clamamos, ó Pai, além do perdão, nós suplicamos para que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos dependentes do Senhor. Nos ajude a sermos gratos. Nos ajude a orar ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir nesse caminho de dependência, no caminho de oração, no caminho de gratidão ao Senhor pelas coisas, para assim sermos a cada dia mais semelhantes ao Senhor. É a nossa oração nessa manhã. Fique conosco, guarde o nosso dia, guarde a nossa casa, guarde a nossa vida e tudo aquilo que nós iremos fazer hoje, Senhor, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. E que nós possamos cumprir a Sua vontade, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e clamamos, certos em fé de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. E nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus muito nos abençoe nesse dia e que nós possamos ter a oportunidade de vivermos essa característica hoje, de exercitarmos essa característica hoje para sermos mais semelhantes a Cristo. Que Deus nos abençoe e até amanhã em mais uma devocional diária. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos vocês.